Eu tô fazendo esse vídeo pra você que deseja entrar na área da beleza, deseja ser um design de sobrancelhas, mas não faz ideia de como começar. Então eu listei 5 passos para você se tornar um design de sobrancelha. Fiz uma lista também com valores em média que você gasta para começar na área. Então espero poder ajudar vocês, espero poder colaborar no seu início de carreira. E para você que também já atua na área e quiser ver esse vídeo, eu acho que também vai tirar muitas dúvidas. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Lélia, né? Eu tenho 23 anos, eu trabalho com design de sobrancelhas desde que eu tinha 15 anos. A minha mãe trabalha com isso desde que eu tinha 1 ano de idade, eu acho. Então, isso veio já de família, foi algo meio que natural para mim, foi bem prático para mim aprender, inclusive, por conta disso. Mas eu quero passar para vocês tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Primeiro, eu trabalhei numa empresa por muitos anos, por 5, 6 anos eu trabalhei numa empresa, que era a empresa da minha mãe, lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia, mas eu moro atualmente em Fortaleza. E depois eu abri o meu próprio espaço. Então, eu listei aqui mais ou menos uma média que você gasta para você ter seu espaço, tudo. Óbvio que vai depender muito de você, de como você quer começar. Tem pessoas que abrem um espaço nas suas próprias casas, tem pessoas que abrem e já começam com um espaço, alugam um local. Então, depende muito de onde você vai começar também, certo? Mas vamos lá. Eu listei aqui os valores em média que a gente gasta quando vai começar com materiais, primeiramente. Amanda, quanto que eu vou gastar com materiais? Então, materiais mesmo para você trabalhar com design henna, isso eu falo de tudo, desde materiais descartáveis, luva, touca, máscara, até materiais que você vai utilizar em procedimentos, tipo pinça, tintura, pincel, essas coisinhas também. Então, eu listei, e esses materiais, a média de valor que você vai gastar para começar, certo? Vai ser uma média entre 500 a 600 reais, só de material, ok? Agora, falando de material do seu espaço, que são já outras coisas, já são coisas diferentes, porque você não vai precisar trocar tão cedo. Que materiais são esses? Que materiais são esses? Maca, sua cadeira, que a gente chama de mocho, um carrinho, essas coisinhas que são coisas que você não vai precisar trocar. Você compra uma vez e pronto. Agora, Amanda, e os materiais para micro, que já são diferentes de materiais para design? Porque tem muita gente que quer começar com design e já ir para micro. Outra coisa, isso é aconselhável? Então, o que eu falo? Eu falo que para você passar para micropigmentação, você já tem que ser um excelente design de sobrancelhas. Como assim um excelente design de sobrancelhas? Porque na micro, você não pode errar. Se você tirar um pelinho errado, ele nasce novamente, ou você tampa com uma rena. Se você não errar uma micro, te dá muito mais trabalho para consertar. Então, eu sempre falo que para você ser um bom micropigmentador, antes de tudo, você tem que ser um bom design de sobrancelhas. Porque eu falo que 80% de um procedimento de micro é o design de sobrancelhas. Não adianta nada você fazer o fio mais lindo do mundo e o design não tá legal. Então, eu tenho alunas que fazem design e vão direto para micro e não tem dificuldade. E eu tenho alunas que têm mais dificuldade, então isso depende muito de você também. Então, assim, Amanda, eu quero fazer o design e já passar para micro. Tem problema? Não. Mas você tem que entender que talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade do que a pessoa que faz a design há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso é normal, porque você vai estar começando, certo? Porém, não é impossível. Eu tenho inúmeras alunas que já fizeram isso. Inclusive, quando eu aprendi há uns anos atrás, você fazia o curso de design junto com o curso de micropigmentação, que é algo que eu não ensino hoje em dia. Os meus cursos são separados por módulos. Então, não tem problema nenhum, certo? Mas talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade, ok? Então, você pode fazer. Em relação à lista de materiais para micro, tem a diferença se for micropigmentação ou se for microblading, certo? Para quem ainda não sabe a diferença, a micropigmentação é feita com um aparelho elétrico, que é o dermógrafo, e a microblade é feita com um aparelho manual, que é o T-Body. O T-Body tem um custo-benefício muito mais baixo do que o dermógrafo, já que é um aparelho manual.
Enquanto o dermógrafo é um aparelho elétrico, é bem mais caro. Então, enquanto na microblading, para você começar, você vai gastar uma média de R$ 1.000 de material, na micropigmentação você vai dobrar esse valor, vai ser no mínimo 2.000, porque hoje um dermógrafo que seja assim razoavelmente bom, ele é pelo menos uns 700, R$ 800. Então você vai gastar um pouco mais, ok? Sem contar que tem pigmento, tem anestésico, tem outras coisas também que vão acrescentar um pouco. Porém, eu sempre indico para quem me pergunta começar pela microblading. Sempre. Apesar de eu, Amanda, ter começado pela micropigmentação, eu sofri muito mais do que as minhas alunas. Então, eu com certeza indico começar pela microblading, que é uma média de valor de R$ 1.000 de materiais para começar, certo? Para quem não entende a diferença entre fotos, gente, no meu perfil, hoje, 80% das fotos são feitas com T-Body. Então, é só mesmo nomenclatura. Eu falo que você fazendo bem a técnica, as duas são maravilhosas, ok? Então, não se prenda a microblading, a micropigmentação, qualquer diferença. Não, ambas das técnicas são maravilhosas, você fazendo ela da forma correta, ok? Então, recapitulando, para você começar com um design de sobrancelhas, a média de materiais é entre R$ 500 e R$ 600. Para você comprar os móveis, maca, carrinho, mocho, é uma média de R$ 1.000. Para micropigmentação, para você começar, também vai ser uma média de R$ 1.000. Lembrando que para você ser um micropigmentador, você já vai ter comprado esses materiais de design, por isso que eu não conto pinça, tesourinha, maca na micropigmentação, porque para você fazer a micro, você já precisa ser o design. Ficou claro isso? Então, beleza, eu coloquei aqui 5 passos para você começar a sua trajetória para você ser um designer, ok? O primeiro passo, obviamente, é fazer um curso. Para você ser um designer, você precisa fazer o seu curso, porque você precisa aprender primeiro para depois desenvolver a técnica. Então, você precisa primeiro fazer um curso que você aprenda, um curso que você treine, um curso que você consiga entender bem a técnica para poder aplicar ela depois nas suas clientes, ok? Não tô falando para fazer esse curso comigo, mas quem quiser, tô por aqui. Mas enfim, você precisa então primeiro fazer o seu curso de design. E depois de fazer o seu curso, você tem que comprar o seu material, porque você precisa praticar, né? Então, para isso, você precisa comprar os seus materiais. Eu falei aqui para vocês a média que vocês vão gastar nesses materiais. Vocês veem que não é um valor muito alto. E vocês vão ver que o retorno que o design vai trazer é muito maior e você vai ter um retorno muito mais rápido do que você imagina, ok? O terceiro passo é praticar. Afinal, a gente sabe que a prática leva à perfeição. Então, não adianta nada você fazer o seu curso, você aprender uma boa técnica, você ter um bom rendimento no curso e não praticar depois. Não adianta nada. E se você não começar a praticar logo após o curso, você vai perder tudo que você aprendeu. Porque o nosso cérebro acaba esquecendo. Então, você tem que aprender aquilo ali, absorver, e depois você tem que ter a ação, você tem que começar. Eu ouvi uma frase nesses dias que fez muito sentido na minha cabeça, que é o seguinte: era de um cara que ele dá cursos sobre educação financeira e etc. E ele falou que, sobre os alunos dele, que se eles obterem o sucesso, é 100% mérito dele. Mas se eles não obterem o sucesso, também não é culpa do professor, entendeu? Ou seja, se eu dei o curso para você, te ensinei tudo que eu sei, você absorveu aquilo ali, começou a praticar, começou a atender seus clientes, começou a ter sucesso na sua área, ser um bom profissional, isso é 100% mérito seu. Mas se você terminou o seu curso, ficou acomodado e não fez nada com aquilo que você aprendeu, também não é culpa minha você não ter obtido sucesso, entendeu? Por quê? Porque eu vou te passar tudo que eu sei, mas o que você vai fazer com isso depois do curso é 100% problema, é 100% problema seu. É você que vai ter que depois passar isso para as pessoas, aplicar a técnica, estudar a técnica, praticar a técnica. Isso depende muito da sua força de vontade, certo? Então, eu tenho alunas que saem do meu curso
que foram super bem e que depois acabam não fazendo. E eu tenho alunos que às vezes nem foram tão bem, mas que persistem, que treinam, que me ligam, que me mandam mensagem, que me perguntam e falam, Amanda, eu não vou desistir. Eu falo, não desiste mesmo, continua. E elas hoje têm 100% da renda e uma renda bacana sendo apenas profissionais de design de sobrancelha. E depois, geralmente, elas voltam para fazer o curso de micro comigo também, graças a Deus. O quarto passo é divulgar o seu trabalho. Afinal, gente, hoje o mundo é a internet, né? A gente fica em celular o dia inteiro, você vive isso, você vive na sua internet, no seu computador, no seu celular, na sua televisão. O mundo é marketing, o mundo é divulgação. Se você não divulgar o seu trabalho, as pessoas não vão saber. Ah, Amanda, mas a melhor ferramenta, a melhor divulgação é o boca a boca. Realmente, eu ver um produto na internet e alguém que eu confio me falar desse produto é totalmente diferente. É óbvio que eu vou confiar muito mais em alguém que eu conheço me contando do que eu simplesmente ver uma publicação ali. Porém, quando eu vejo, quando eu observo aquilo me chama a atenção. Então, abre aquele desejo de eu fazer aquele procedimento, abre aquele desejo de eu comprar aquele produto. Então, você precisa divulgar o seu trabalho. Você precisa criar um Instagram, você precisa tirar fotos dos seus procedimentos, você precisa postar, você precisa fazer posts patrocinados. E você precisa divulgar o quanto você puder o seu trabalho. E assim ele vai ser conhecido, ele vai ser visto, as pessoas vão começar a comentar e vão querer fazer com você, tá bom? Então é muito importante você ter essa divulgação do seu trabalho. E o quinto passo é a fidelização da sua cliente. Gente, isso é muito importante. Porque quando você vai ser um design de sobrancelha, as pessoas não fazem um design uma vez e pronto. Quando elas gostam, elas sempre voltam. Porque alguém acertar a sua sobrancelha é quase fazer um gol lá no futebol, gente. É muito difícil. Eu até brinco com algumas clientes que vão fazer micro comigo, até mesmo um design, não são clientes minhas, e eu falo, olha, se você achou uma pessoa que sabe fazer a sua sobrancelha, não saia de lá. Não precisa nem ser comigo, mas não saia de lá. Porque realmente é muito raro. Então, quando você encontra uma pessoa que consegue te atender, fazer de um jeito que você gosta, que você olha no espelho e fala, ai meu Deus, era isso que eu queria, você não pode deixar essa pessoa. E é assim que as suas clientes vão te ver. A partir do momento que você atendeu elas foram bem atendidas, elas tiveram um resultado legal, elas vão voltar. Então é muito importante você fidelizar as suas clientes, você ter um bom trabalho, você ter uma comunicação com a sua cliente. Não trate o cliente só como mais um, procure saber quais são as expectativas dela, o que ela quer mudar no rosto, o que tem incomodado, nas sobrancelhas dela, para você procurar melhorar, e isso com certeza vai fazer com que ela volte e te procure novamente. E é isso, gente, eu separei esses 5 passos, que o primeiro é fazer o curso, depois praticar, fazer o curso, depois comprar seu material, depois é praticar, depois é fazer a divulgação e, por último, fidelizar o seu cliente. Mas o que eu quero te falar também é que início é início. Não foi fácil para mim, mesmo eu tendo a minha mãe lá como apoio, trabalhando num lugar onde tinha outras pessoas que trabalhavam, não foi fácil para mim. Não vai ser fácil para você também, mas o que eu quero te falar é que não é impossível. Você que deseja entrar, você vai passar por uns apertos que todas nós passamos. E se você começou agora e tá passando, não se preocupe, você não é a única, todas nós passamos por isso. E então o primeiro passo é você começar. Então, a partir do momento que você está vendo esses vídeos, comece a pesquisar, comece a estudar. Amanhã eu vou dar os primeiros passos por onde você pode começar a treinar, a praticar em casa mesmo. Então não desista, persista, e eu tenho certeza que você vai conseguir aquilo que você quer, tá bom? Então é isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e não perca o próximo.